Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, quanto mais a gente reza, mais assombração nos aparece. Terminei de fazer a live lá no canal alternativo e eis que eu recebo uma ligação de uma pessoa importante no Vasco dizendo o seguinte: Laureano, Jorge Salgado está namorando, começou aí um flerte com o técnico Alberto Valentim. Isso mesmo, nome do Alberto Valentim aí, podendo ser novo treinador do Vasco da Gama, caso de tropeço aí, frente ao CRB. Situação do Zé Ricardo insustentável. E não é fake news, é verdade. Se eu fosse especular, eu ia colocar o Guardiola no Vasco. E é o seguinte, a gente vai falar muito aqui também do dia da reapresentação do Cruz Maltino. O Vasco hoje registrou alguns jogadores no bid e vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, até porque o Vasco está correndo aí contra o tempo para anunciar um zagueiro aí do Atlético Mineiro. Isso mesmo. E no final do vídeo a gente vai falar aqui sobre a situação da AGE. Meus amigos, vocês que não são inscritos no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, é o seguinte, hoje o Vasco da Gama se reapresentou após 2 dias de folga. Campeonato brasileiro, começamos aí de mal a pior, pagando mico dentro de São Januário, e é o seguinte, é a última oportunidade do Zé Ricardo. Zé Ricardo até aqui 16 jogos pelo Vasco da Gama e um aproveitamento, na minha opinião, pífio. Poderá fazer modificações na equipe do Vasco da Gama. Para ser exato, 4 modificações deverão ser feitas no Vasco da Gama, até porque hoje o Vasco conseguiu registrar alguns atletas. Jogador aí como Everton deve sair do time titular, assim como Edmar, Bruno Nazário e Raniel. Isso mesmo, pessoal. E o Vasco hoje registrou 2 atletas. Gabriel Dias chega para ser titular do Vasco da Gama. Jogador contratado junto ao Cruzeiro, lateral direito, vai assumir essa posição que é muito carente. Outro jogador que o Vasco registrou hoje no bid foi o Carlos Palácio. Carlos Palácio, que chega aí como a principal contratação do Vasco da Gama para a Série B, vai estrear e vai ser titular sim no jogo aí contra a equipe do CRB. E pelo que a gente viu hoje, deve entrar no lugar do Bruno Nazário ali, para ele fazer uma dupla ali com o Nenê. O Vasco da Gama se movimentando muito aí no dia de hoje, correndo contra o tempo, como sempre. As coisas sempre são deixadas aí para a última hora e a diretoria do Vasco está com uma expectativa muito grande de ainda anunciar entre hoje à noite, tá? E amanhã o jogador Vitor Mendes do Atlético Mineiro.
é até um bom zagueiro, está sem oportunidades lá no Atlético e é o seguinte, esse zagueiro pode pintar no Vasco da Gama, inclusive o empresário dele confirmou aí que as negociações estão adiantadas. O Rodrigo Caetano também, gerente de futebol do Galo, confirmou que as negociações seguem em curso. E meus amigos, é o seguinte, só tem até amanhã para contratar e registrar. O jogo tem que ser muito rápido. Sobre a situação da AGE, muitas pessoas me perguntando, certo? Conforme eu falei no vídeo na parte da manhã, era necessário aí 20% do quadro social do Vasco da Gama, as pessoas que têm direito a voto, de 5.638 associados, e a gente conseguiu aí. Nos próximos dias a gente vai ter o seguinte trâmite. Essa situação vai ser protocolada na secretaria do clube. Após ser protocolada, a gente vai tomar conhecimento aí de quais nomes serão impugnados dessa listagem e a partir daí tem 10 dias para ser marcada essa situação da AGE. Se isso vai ser judicializado ou não, a gente vai saber no futuro, é muito provável que sim. E meus amigos, hoje na parte da tarde, agora, tomei conhecimento que o Jorge Salgado está de olho no substituto já para o cargo do Zé Ricardo. O Zé Ricardo está sendo mantido graças aí à caneta do Jorge Salgado. Todo mundo quer que o Zé Ricardo saia e é o seguinte, pasmem os senhores, informação que eu tive hoje, Alberto Valentim deixou o Atlético Paranaense e uma pessoa falou para mim hoje, lá do Vasco da Gama, gente, isso não é fake news, é coisa séria. Se eu fosse especular, foi o que eu falei no começo do vídeo. Eu estaria especulando aqui Renato Gaúcho pro Vasco, Cuca, Tite, Guardiola, Klopp, outro técnico. Mas Alberto Valentim, tá? O Jorge Salgado vê esse nome aí como um nome bom, né? Um técnico aí que passou pelo Vasco da Gama, que não deixou saudades, foi campeão no Botafogo, ganhou aí um título recentemente com o Atlético Paranaense, mas ainda não se firmou aí na carreira como treinador, certo? Então o Jorge Salgado começa aí o flerte, o namoro e está de olho no Alberto Valentim. Isso mesmo. Bem, meus amigos, eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E aquele abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu!